subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos. Você está no canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, lição da classe dos jovens, que tem como tema geral vigilância, justiça e o culto a Deus. Nós estamos já chegando na reta final da nossa lição, da nossa revista, e nós estaremos estudando a lição de número 11. A lição de número 11 vai nos tratar de Ageu, o profeta Ageu, e o tema da lição é Ageu, atenção para a casa de Deus. Ageu, atenção para a casa de Deus. Nós vamos encontrar particularidades interessantes no livro de Ageu. Nós vamos encontrar nesta profecia, nessas 4 profecias de Ageu, informações sobejas para a nossa caminhada de fé e para o nosso aprendizado. Glória a Deus. A nossa revista, como de praxe, ela está dividida em tópicos, São 3 tópicos. Nós temos aqui Ageu, o primeiro tópico. O segundo tópico vem a mensagem do profeta. E o terceiro tópico, apelo e promessas. Então, Ageu ele vai trabalhar uma proposta objetiva aqui, que era a convocação para adoração, para a reconstrução do templo. O templo ficou parado, sem construir, porque faltava escombro, faltou recurso, E quando Deus levanta Ageu, ele foca logo em cima dessa questão de levantar o templo para também restabelecer o culto ao Senhor. E aquilo ali, aquela oportunidade, ele queria trazer de volta o calendário litúrgico, ele queria trazer de volta, reconstruir o templo para trazer de volta o calendário litúrgico, e dentro do calendário litúrgico, o sacrifício, a adoração, as festas levíticas, enfim, ele queria restabelecer isso. Ageu foi companheiro de Zacarias. Diga-se de passagem, ainda de forma introdutória, Ageu quer dizer festivo, aquele que faz festa. Ainda não temos muita coisa para falar dele, só existe um Ageu na Bíblia. Nós vamos ver isso, outros 2 textos falando dele, além do seu próprio livro. Vamos ver também em Esdra, vai falar de Ageu, mas só tem um nome, só tem essa pessoa com esse nome. Acredita-se também, existe especulação que era um codinome e não um nome próprio, por isso, porque só tem um nome só, e isso era, para alguns estudiosos, era impossível isso acontecer. Mas vamos ficar com a Bíblia, Ageu, certo? Que quer dizer festivo, e assim sucessivamente. Então, nós já estamos aí nesta oportunidade, na segunda lição, na 11ª lição. Está faltando só 2 lições para fechar essa revista, e já está deixando saudade, Mas você está com a sua Bíblia, você pode meditar nos profetas menores que trouxeram nesse trimestre para os jovens informações importantes, e um aprendizado assim ímpar, que você pode usar no seu ministério para a vida toda. Enquanto você estiver vivo, você pode usar as informações. A leitura no texto bíblico proposto está no capítulo 1, versículo 1 a 8, que nos diz assim: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares em tendas nas casas estucadas, e casas, essas casas não há de ficar deserta?
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. Semeei muito, e recolheis poucos. Semeeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Sob o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Glória a Deus. Podemos ver no versículo 2, enquanto a preguiça, quanto a falta de crer, né, quanto a indiferença estava tomando o coração de alguns, como podemos ver no versículo 2, ele acreditava que não era tempo, Deus se levanta e diz: não, é o tempo é agora. Né? Enquanto vocês habitam em casas frondosas, casas bem preparadas, casa bem ornamentada, né? E como fica o templo, né? Então Deus começou a trabalhar. Vocês habitam em casas grandes, casas, que essa palavra estucada aqui significa casas boas, casas belas, casa bem ornamentada, não é? Então vocês estão vivendo em casas estucadas. Ora, pois, assim diz o Senhor, aplicai os vossos corações no vosso caminho. O caminho de vocês é a presunção, o orgulho, ou está querendo, está sempre se esnobando, não é? Mas por isso que vocês são escravos. E o escravo, ele semeia muito e colhe pouco. Vocês comem, mas não se farta, porque é escravo. Bebei, mas não vos sociais. Vestivos, mas não se aquece. O que recebe salário como um saco furado, com um sactel furado, ou seja, o salário não está dando para nada. Vocês é escravo, vocês precisam ser livres, né? Então Deus estava trazendo, por meio da profecia de Ageu, um canto de liberdade, uma chamada para a liberdade, uma chamada para que o povo fosse livre, né, do cativeiro. E mesmo assim, aí o que Deus pediu? Só construir o templo, reconstruir o templo. Não é? Deus é o dono, por isso que ele diz: meu é a prata, meu é o ouro. Não é? Então ele tem os recursos. Não é? Na verdade, o recurso da igreja, o recurso dos que têm, é a fé. Precisamos lançar fé, precisamos ter fé. Deus manda recursos, porque do Senhor é a terra. Ok? Era isso que Ageu estava falando com o povo. Podemos observar dentro da historicidade e de forma ainda introdutória no livro de Ageu, vamos observar aqui que nós vamos encontrar informações interessantes sobre o livro de Ageu, quando vai nos dizer que Ageu, ele pertencia aí um período, era um dos 3 profetas pós-exílico, não é? Ou pós-cativeiro, não é? Lá de Judá, na Babilônia. Depois dele tem Zacarias e Malaquias. Então, esses 3 profetas, eles são considerados profetas pós-cativeiro, não é? Ou seja, pessoas que logo depois que saiu do exílio, né, do cativeiro de Babilônia. Então, esses 3 livros vai completar isso aí, não é? Que ele vai trazer a nação para finalizar as escrituras no Antigo Testamento. As 3 profecias, elas se endereçam especificamente ao pequeno grupo de remanescente que voltaram da Babilônia. Enquanto uns estavam sem querer construir o templo, a proposta de Deus era que construísse e ainda tivesse esforço para construir. Subi o monte, cortai madeira e edificai a casa, e ali habitarei. Assim que a casa estivesse pronta, o Senhor disse: eu garanto, eu habitarei na casa que tem esforço, na casa que tenha dedicação, na casa que tenha um objetivo específico, não é? Então eu habitarei ali. Então Ageu, ainda de forma, a título de informação bíblica, Ageu foi o primeiro profeta pós-cativeiro, né? Primeiro profeta pós-cativeiro. Ele trouxe aí esse livro profético. Quando vão estudar, vamos ver que os livros de Esdras, Neemias, Zacarias, porque todos tratam aí do mesmo período. Esdras trata especificamente do período antes de Ageu e da reconstrução do templo, né? Do período de Ageu, antes de Ageu, no caso da reconstrução do templo. A destruição do templo
por Nabucodonosor e nos anos do cativeiro, significava que não havia ainda templo, né, terrestre como habitação de Deus entre o seu povo. Então, entretanto, pelo decreto de Ciro, né, o rei da Pérsia, um remanescente judaico, Deus havia profetizado que ele ia liberar o povo. Deus havia profetizado que ia usar ele em favor do povo, para abençoar o povo, tirando o povo do cativeiro. Deus já havia feito a profecia em Isaías 44, né? E nós vamos ver que Deus, ele cumpre cabalmente o que promete, né? Então, vamos ver que o decreto de Ciro, ele é usado por Deus, e esses remanescentes judaicos, ele voltou para a terra para reconstruir o templo que fora destruído pelos caldeus, em Esdras capítulo de número 1, versículo 1 e 2, não é? Tem essa informação. Então, suas tentativas de reconstruir o templo e a oposição dos samaritanos, por exemplo, o projeto, são relatados todos no capítulo 4 do livro de Esdras, né? E também também é evidente que Ageu, no capítulo 1, versículo 4, ele vai falar do zelo, né, dos remanescentes na construção do templo, que tinha diminuído até o ponto de pararem e passaram a cuidar das suas próprias necessidades, né, fazendo casas para suas próprias necessidades e tal. Então eles deixaram de cuidar da coisa de Deus e foram cuidar das suas coisas especificamente. Isso é um perigo, porque se Deus mandou fazer, deve-se fazer conforme o dito do Senhor, não é? Então, podemos ver que na lição nós vamos encontrar essa informação. Então, ainda hoje existe pessoas com as mesmas coisas, com a falta de interesse, falta de zelo nas coisas de Deus, não é? Com a falta de cuidado, não dá conta daquilo que é colocado em suas mãos, não é? E aí assim Ageu começa a profecia com repreensão e advertência, né? Quando ele, no versículo, capítulo 1, versículo 1, ele já sai falando, e depois ele vai prosseguindo, ele prossegue aí assegurando ao povo que Jeová estaria com eles no seu renovado trabalho de edificar a casa, não é? Nesse período, também temos aqui uma informação sobre a datação de Ageu, né? Não há dúvida de que, quanto ao período da profecia, porque Ageu, no caso, vai trabalhar, Ageu, ele vai, profeta, ele vai dar as datas de suas mensagens, né? Ele vai, um dos profetas que vai dar as datas da sua mensagem. Primeiro dia do mês 6, que corresponde a 29 de agosto daquele ano, do ano 520, né? Precisamente. Depois nós vamos ver outra informação no mês 7, né? No dia 21 do mês 7, que data do dia 17 de outubro de 520. No mês 9, dia 24, foi a terceira mensagem, dia 24 do mês 9, que data no dia 18 de dezembro. E no mesmo dia ele cita outra profecia. No mês 9, no dia 24 de 18 de dezembro também, ele cita outra profecia. Daqui a pouco estarei fechando aqui. Qual é a importância do livro da profecia de Ageu? A importância de definir prioridades. Primeiro ponto de partida. Não pode ficar misturando as coisas. Defina a prioridade. Era essa a mensagem de Ageu. Você precisa definir prioridades. O que você precisa fazer? Preciso fazer isso. Então, defina as prioridades para ter os trabalhos localizados e feitos de forma clara e objetiva. A segunda, a finalidade de Deus na renovação da aliança com os descendentes de Davi. E o terceiro conceito aqui, objetivo melhor, é o valor do tempo com o símbolo da aliança para Israel. Então, já tinha se passado o tempo, mas Deus ainda mantinha a sua aliança com o povo, né? Deus não deixou de cumprir nenhum só momento. Então, durante esse tempo, Ageu queria profetizar as suas mensagens interlaçadas, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, Ageu capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do mês sexto, no segundo ano de Dário.
não é? Conforme eu já trouxe aqui, que correspondia a 29 de agosto. Foi a primeira mensagem de Ageu. No 21º dia do mês segundo do ano de rei Dário, a segunda mensagem de Ageu, Ageu capítulo 2, versículo 1. No 8º mês, no segundo ano de Dário, aí vem a mensagem de Zacarias, Zacarias 1:1, é a primeira mensagem. Né? No 24º dia, no 9º mês, no segundo ano de Dário, a terceira e quarta mensagem de Ageu, né? Que foi no mesmo dia, conforme eu já disse. Né? Ageu capítulo 2, versículo 10 e versículo 29. Então notem que as profecias estão no capítulo 1, no capítulo 2, verso 1, e no capítulo 2, verso 10 e 20. Né? E depois vem Zacarias, como eles profetizaram simultaneamente, conforme eu já disse, né? Já provei aqui, já mostrei. Zacarias capítulo 1, verso 7, diz que no 20º dia do mês 1/10, ou seja, do 12º ano, 12º mês, que seria no caso dezembro, né, a segunda mensagem de Zacarias. A 4º dia do 9º mês do ano 4º de Dário, vem a terceira mensagem de Zacarias, no capítulo 7, versículo 1. Então Deus levantou os profetas para desafiar o povo, para produzir uma nação positiva. Então Ageu recebeu a tarefa de revelar a condição atual do povo e de trazê-lo de volta, né, ao que era anteriormente. Então suas mensagens convenceram o povo da importância da habitação, né, da habitação de Deus entre eles, a importância de Deus estar entre eles, né, como é tão importante que os salvos se reunidos em nome do Senhor Jesus, que tenham um profundo sentimento que o Senhor esteja conosco, e eram os resultados do ministério de Ageu e Zacarias. Né? Então, dentro desse contexto, nós vamos ver o autor do livro de Zacarias é ele mesmo. Né? Então, é muito pouco dito sobre ele, não se fala muito, não tem genealogia, não é? Não tem muita coisa sobre ele, mas sua genealogia da tribo, lugar onde nascimento, também não são mencionados, portanto a história pessoal é desconhecida dele. Ele aparece aí inesperadamente na cena, e ele foi um profeta de curto ministério. Ageu profetizou só durante 4 meses, essas 4 mensagens. Ele apareceu do nada praticamente, e também saiu do cenário do nada, não se ouviu mais falar desse profeta. Mas ele chegou de forma objetiva, falou o que Deus mandou falar e já saiu do cenário, entendeu? Então ele é a única pessoa nas escrituras com o nome de Ageu. E fora desse livro é mencionado também, conforme eu já disse, 2 vezes no livro de Esdras. Esdras capítulo 5, versículo 1, e Esdras capítulo 6, versículo 14. Mas é o mesmo Ageu, por isso penso que Ageu era um pseudônimo, aliás, né? O nome de Ageu, ele significa festivo, e vem da palavra hebraica, né, Hag, que significa festival. Então ele é o primeiro dos profetas pós-exílio a trazer a mensagem de Deus aos remanescentes que voltaram, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos encontrar também Ageu, tem uma importância, que nós vamos encontrar 3 salmos na Bíblia que aparentemente é dele. A Septuaginta atribui a ele o Salmo 137, o Salmo 146 e o Salmo 148 é atribuída a Ageu e Zacarias, né? Tendo aí estado no período do exílio. Ageu é contemporâneo de Daniel, e ele estava entre os que foram levados cativo por Nabucodonosor. Alguns informam isso, teria sido companheiro contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, e também aí teria estado presente na edificação do altar, lá no capítulo 3, versículo 2 do livro de Esdras, né? Então, notem, jovem, que as informações com respeito a ele sempre está norteando na Bíblia, não é? E até os Salmos é atribuído a ele, não é? Então veja que ele não é tão desconhecido assim. Só que ele teve, no quesito profético, ele teve um ministério curto. Ele
profetizou durante 4 meses e saiu de cena, né? Não vemos mais a profecia dele, né? Então, por exemplo, diz que no capítulo 3, versículo 2, ele estava no alicerce do templo, lá, enfim, então, e tudo tem a ver com que ele veio para fazer esse anúncio de Deus para o povo, incentivar o povo a construir o templo, né? Aí nós precisamos lembrar que quando pensarmos de um livro para o próximo, precisamos lembrar que quando passarmos de um livro para o próximo livro da Bíblia, podemos estar passando de um período para o outro tempo, de um tempo para o outro, não é? Por isso que as pessoas fazem interpolações e muitas locubações, muitas alusões que nada a ver, não bate uma coisa com a outra, enfim. Como é no caso de Sofonia, de Ageu. Nos anos entre esses livros, as coisas tinham mudado, né? Quando Ageu pregava, né, a Síria ainda estava no poder, mas o tempo de Ageu, a Síria já tinha caído. Entendeu? Quem estava era a Babilônia, que estava em preeminência ali, em proeminência completa, né, naqueles dias. Então podemos ver que mudou do livro, Sofonias já saiu para Ageu, já era uma outra época, um outro tempo, né, com uma esfera diferenciada, ok? E assim sucessivamente. Podemos ver aqui também no livro de Ageu, eu na verdade vou deixar essa parte quando eu estou fazendo uma série no canal Rascunho Teológico de panorama bíblico, vou deixar essa parte de particularidades para lá, para aquele material lá, para aquele vídeo. Mas vamos para a lição aqui, quando estiver gravando Ageu, o panorama de Ageu, eu vou fazer essa citação importante aqui, são curiosidades, né? Senão eu vou me ater um pouco aqui à lição, tá certo? Vamos observar, já trouxe aqui sobre o nome dele, né? O contexto histórico que ele profetizou no 2º ano de Dário, também já trouxe as 4 profecias, trouxe essas informações. Ele retornou ao cativeiro babilônico, primeiro grupo, tal, também já trouxe. E qual era a estrutura da mensagem do livro? O livro de Ageu é o 2º menor da Bíblia, né? Ele fica só atrás de Obadias. A expressão assim diz o Senhor aparece 26 vezes, né? E 38 versículos. Em todo instante o profeta anunciou as suas palavras que vieram de Deus e possuía o selo da autoridade profética e etc. e tal. Podemos observar todas as informações contidas no livro de Ageu. Ele vai fazer uma somatória, né, com o interesse de Deus. Qual é o interesse de Deus? É que o povo construísse templo para que ele habitasse nele, né? Então, às vezes se fazem sacrifício, se faz, meu irmão, a semente da igreja é a fé, né? A semente financeira da igreja é a fé, e assim sucessivamente. Então, todas essas informações que temos com respeito ao livro do profeta Ageu, podemos verificar de forma objetiva que o interesse de Deus era que a casa dele, que o templo fosse reconstruído, fosse reerguido, né? Aqueles escombros que estavam lá não estavam agradando a Deus. Deus não cuida de escombros, não gosta de escombros. Deus providenciou, não é, por meio do profeta para que eles tivessem a condição necessária para trabalhar naquele período, ok? Podemos ver que no período do profeta Daniel e Ezequiel, lá por volta do ano 537 a.C., né, eles voltaram a construir o templo, mas a construção parou naquele período. Já no período do Ageu e do Zacarias, a construção recomeça, e em 515 a conclusão da construção do templo aconteceu, foi feita a conclusão, não é? Ainda trazendo informação, diz que Ageu, ele nasceu na Babilônia, né? Ele nasceu na Babilônia, voltou no primeiro grupo do judeu, né, a Israel, sob a liderança de Zorobabel, que data de 538, conforme o livro de Êxodo, capítulo 2, verso 4, né? Naquela leva foi um total de 50 mil, né, que vieram, né, a primeira leva dos judeus,
repatriados, que data de 537, né, que iniciaram-se as obras do templo logo depois da perseguição do samaritano e tal. Também já disse isso logo no início do nosso conteúdo, né, também aqui exposto na lição, né. Então Ageu começou a pregar sua mensagem depois disso ter sido, a data, como eu disse, foi no ano 520, né. Nesse período, os fatos que aconteceram de 539 a 515, né, nós vamos ver a queda de Babilônia, a ascensão de Ciro, né, em 12/10 de 539, em 24/3 de 538, acontece o primeiro reinado de Ciro, Daniel capítulo 5, verso 31. No capítulo, nós vamos ver 538 ainda, não temos a data precisa aqui, mas o edital permite o retorno dos judeus a Jerusalém, né, em Esdra 1 e 1. Depois, no mês 5, no ano 538, a partida de Sesbazar, do seu grupo para Jerusalém. No mês 9, no ano 538, a chegada dos judeus exilados a Jerusalém. Aí Ageu, capítulo 3, verso 1, vai começar a fazer essa tratativa, não é? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver que Ageu, ele tem 3 capítulos e 167 versículos, não é? É um livro pequeno, não é? Ageu é um livro pequeno. É o segundo menor livro da Bíblia, né? E assim, só perde mesmo para Obadias, mas depois de Obadias ele é o menor, né? E assim sucessivamente. Então, depois, em 537, começou os trabalhos do altar. Já em 538 houve interrupção dos trabalhos do templo até os dias de Dário, né? Isso vai em Ageu capítulo 4, né? E assim sucessivamente, né? Ageu, em Ageu vai trabalhar isso aí. Em 16/1 de 535, Daniel tem a visão. Depois vem a primeira mensagem de Ageu 1 e 1, não é? Depois nós vamos ver em 29 a primeira mensagem de Deus no mês 8, né? Depois vem no mês 9, 520, o reinício dos trabalhos. A segunda mensagem de Ageu, no capítulo 2, versículo 1, também já fiz essa tratativa disso, né, desse tema, e assim sucessivamente. Então são informações interessantes, intrínsecas na nossa lição, né. Eu quero aqui parabenizar o Israel Tiago Trota, né, pela excelente exposição, excelente abordagem, né, muito objetiva, muito clara, com material bastante embasado, historiografia muito boa. Parabéns aí também a CPAD e por esse moço, né, tão jovem, mas bem conciso e com fontes fidedignas, né? Parabéns aí mais uma vez, né? Voltando aqui, neste livro, apenas 38 versículos, né, ou melhor, né, são 38 versículos, eu falei 167, na verdade eu quero corrigir aqui, são 38 versículos, né? A expressão diz o Senhor vai aparecer, ocorre 26 vezes em 2 versículos, né? Por exemplo, a expressão ocorre 3 vezes cada um, né? Então o profeta queria expressar claramente que Deus estava falando com o seu povo. Então nós vamos observar que Ageu é um livro pequenininho, né? Ele contém aí bem pequeno, mas com mensagens muito objetivas, mensagens muito claras, né? E podemos observar, deixa eu abrir aqui e fazer uma leitura de um texto, né? As mensagens de Ageu é uma mensagem muito objetiva, muito clara. São 2 capítulos com 38 versículos, né? E assim sucessivamente. É um livro pequenininho, né? Um livro pequeno, como já temos a informação, né? Então, ele convoca o povo aqui para a motivação, convoca o povo. Primeiro texto nós vamos ver que ele convoca o povo
exorta o povo para acordar, não é? Depois ele faz a reação, o povo tem uma reação no capítulo 1, versículo 12 e 15, e aí encontramos diversos verbos aí que o povo, que indica a resposta de Judá, entendeu? Então ele temeu diante de Deus e dizer que começou a adorar o Senhor de modo sério. Ele também entendeu o apelo, pôs-se a trabalhar no templo, isto é, revela a obediência, o propósito, é uma renovação, consagração de sua parte. Então os líderes Zorobabel e Josué, despertados do seu espírito, organizaram o povo, que também foi animado, e reiniciaram tão necessária obra. 24 dias após a primeira demonstração de Ageu, ele voltou ao trabalho que tinha abandonado há 14 anos. Então, no capítulo 2, ele já traz motivação também ao povo. Ele começa o trabalho e ele começa o trabalho é uma coisa, continuar é outra. Então, Ageu não parou de pregar, e assim ele começou e animou o povo, pôs as mãos no arado. Então, ele vai dizer no capítulo 2, ser forte. A segunda mensagem de Ageu veio mais ou menos um mês depois, 1 mês e 12 dias, se não me foge da memória, de iniciar a obra. Então, aparentemente, alguns já estavam pensando na opulência do primeiro templo. Vai parar e tal, não. Lembrava dos dias de Salomão, ele começava de todas as festas e cerimônias que marcaram a inauguração daquele templo no período de Salomão. Aí ele, com grande gozo e demonstração agora, ao contemplar a edificação desta segunda data, eles notaram que esse templo iria ser menor e menos suntuoso, mas conforme nós vamos ver essa informação no Talmud, uma coleção de tradição judaica, que a arca e o fogo sagrado, ou o Shekinah, não se via na segunda casa. Porém, algumas pessoas começam a pensar se valeria a pena prosseguir, e possivelmente o exame voltou a atormentá-lo. Ageu, entretanto, levanta a voz e declarou a Zorobabel e a Josué e ao povo: ser forte. Em outras palavras, ânimo, coragem, vamos à frente, não pare. E assim sucessivamente. Com certeza, Deus levantou o profeta e ele teve ali importância da sua palavra que Deus entregou, e ele entregou de forma muito objetiva. Ok? Então, no tópico 3, nós vamos ver o apelo, a promessa. A pregação de Ageu exigiu ao povo duas respostas rápidas: o retorno da obra na construção do templo e a busca pela santidade. Deus não queria apenas um envolvimento físico das pessoas na reconstrução, mas também ansiava por uma aproximação espiritual. Deus queria também que o povo voltasse ao culto, voltasse a prestar culto. O culto só é aceito quando o altar é restaurado a Deus. Ageu fez duas perguntas aos sacerdotes. Capítulo 2, versículo 11. Primeira pergunta: se alguém levar carne santa na aba de suas vestes, e consequentemente, se as vestes tocarem um alimento, porventura se tornará santo? A resposta do sacerdote foi óbvia: não. Capítulo 2, versículo 12. A segunda pergunta: se alguém tocar em um cadáver, e logo após tocar em algum objeto, esse material ficará imundo? E aí essa pergunta a resposta foi imediatamente sim. Então, podemos observar que essa proposta do puro e do impuro, do puro, o impuro não pode tornar o puro, não pode. Aqui o texto, vamos dizer, a resposta do sacerdote foi sim. Se alguém tocar num cadáver, logo após tocar e tem algum objeto, o material ficará impuro? Ele disse sim. Então, o impuro, como diz aqui, se alguém comer carne santa na aba de suas vestes, e consequentemente se tocar em um alimento, porventura se tornará santo? Claro que não. Então, tocar nas coisas para as coisas ser santa não vai acontecer. Agora, o santo, um santo de Deus, um homem santo, tocar em coisas sagradas, isso é de fundamental importância. Deus abençoe os jovens, Deus abençoe a igreja e a todos que tiverem alcance dessa aula. Um abraço a todos. Na próxima aula estaremos estudando sobre Zacarias, o Messias e a pedra angular. O Zacarias, Messias,
a pedra angular. Nós vamos estar estudando sobre essa lição na lição de número 12. Um abraço, Arrasca.